O nome dela era Ana, 34 anos, mãe de uma menina de 8. Por anos, acreditou que levava uma vida normal, daquelas que parecem estáveis por fora, mas escondem rachaduras que só o silêncio conhece. Ela fazia tudo certo. Casa, filha, trabalho, apoio. E, em troca, recebia migalhas de atenção de um marido sempre ausente. Mas achava que era fase, que todo casamento tinha altos e baixos. Até o dia em que descobriu que não eram baixos, eram mentiras. A descoberta não veio em gritos, nem em escândalo. Veio em forma de um perfume desconhecido na camisa dele. Do tipo doce demais para alguém que sempre preferiu cheiros amadeirados. No começo, Ana duvidou da própria intuição, como tantas mulheres fazem. É impressão, pensou. Deve ser do carro da irmã dele. Mas o desconforto ficou ali, pequeno, ardido e insistente. Uma semente de verdade tentando nascer no meio da negação. Dias depois, encontrou algo pior. Mensagens apagadas. Não era novidade alguém apagar mensagens. O problema é que ele nunca apagava nada. E naquele dia, o histórico estava limpo como se alguém tivesse passado pano na consciência. O coração de Ana acelerou. As mãos ficaram frias, o peito pesado. Não era mais intuição. Era evidência. Mas ela ainda tentou não acreditar. O amor faz dessas coisas. Transforma o óbvio em dúvida. A confirmação veio numa terça-feira qualquer. Ele esqueceu o celular carregando na sala. Vibrou 2 vezes. Ana não queria olhar, mas olhou. E a mensagem estava lá, aberta, explícita, cruel. Saudade do nosso ontem. Quando vamos repetir? O mundo dela caiu em silêncio. Não teve grito. Não teve cena. O que ela sentiu foi pior. Um silêncio que parecia anunciar o fim de tudo. Ana não chorou na hora. Ela simplesmente ficou parada. Como se o corpo tivesse saído dela e a deixado ali, assistindo à própria ruína. Não entendia como o marido que ela defendia, amava, cobria e justificava podia ser o mesmo homem que dividia carinho com outra. O pior não era a traição em si. Era o sentimento que veio junto. Eu não fui suficiente. E essa frase a golpeou mais fundo do que qualquer mensagem. Naquela noite, ele voltou para casa agindo como se nada tivesse acontecido. Quis conversar sobre coisas banais. Perguntou do dia dela. Fez até um carinho rápido na cabeça da filha. Ana observava tudo em silêncio, com uma serenidade assustadora. Porque agora ela sabia. E ele não sabia que ela sabia. Era como assistir a um filme cujo final você já conhece, mas o ator principal segue interpretando como se fosse convincente. Quando foram dormir, Ana deitou ao lado dele como sempre fazia. Mas algo dentro dela tinha morrido. Ela percebeu que estava dividindo a cama com um estranho. Ele dormiu rápido, como quem não carrega peso algum na consciência. Ana ficou acordada, olhando para o teto, sentindo o peito apertar e a mente repetir o mesmo pensamento. Ele escolheu outra pessoa enquanto eu segurava tudo. E a verdade doía mais a cada repetição. Os dias seguintes foram uma tempestade silenciosa. Ana cumpria sua rotina normalmente. Fazia café, arrumava a filha, ia ao trabalho. Por fora, tudo igual. Por dentro, tudo quebrado. O pior de uma traição não é o rompimento. É o antes. É viver dias sabendo que a vida mudou, mas ninguém percebe. É carregar o peso sozinha. É sorrir para a filha enquanto o coração sangra. É fingir normalidade quando nada mais é normal. Mas um detalhe começou a incomodar Ana mais do que a própria traição. O comportamento dele. Ele estava mais carinhoso, mais presente, mais doce. Começou a trazer chocolates, perguntar se ela estava bem, mandar mensagens durante o dia, algo que nunca fazia. E aquilo a revoltou. Não era amor. Era culpa. Era medo de ser descoberto. Era a tentativa desesperada de limpar uma sujeira que ele mesmo espalhou. E Ana via tudo com clareza cruel. Numa noite, enquanto eles jantavam, ele comentou algo que Ana jamais esqueceria. Você tá tão quieta ultimamente, parece distante.
Ela respirou fundo, segurando o choro, e respondeu apenas: "É impressão sua." Mas por dentro, sentiu a frase arder. Como pode alguém trair e ainda reclamar de distância? Como pode alguém destruir um lar e pedir proximidade? A injustiça daquele comentário despertou uma força nela que ela não imaginava ter. A mudança começou numa manhã aparentemente comum. Ana estava preparando o café quando, de repente, sentiu algo diferente. Não era tristeza, não era raiva, era lucidez. Uma clareza dura e afiada, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro dela. E pela primeira vez, ela entendeu que o amor que carregava por ele era grande demais, e o amor que carregava por si era pequeno demais. E isso precisava mudar. Decidiu então fazer algo que nunca fez: observar. Não confrontar, não suplicar, não perguntar. Apenas observar. Como ele se comportava? Quais eram as desculpas? Como ele falava ao telefone? Ana virou investigadora da própria vida. E quanto mais observava, mais percebia que a traição não era um deslize. Era rotina. Era hábito. Era uma segunda vida. E, inesperadamente, essa constatação trouxe força, não desespero. Numa dessas observações silenciosas, Ana percebeu algo curioso. Enquanto ela se desmoronava por dentro, ele parecia cada vez mais confortável. Como se tivesse certeza de que ela nunca iria embora. Como se acreditasse que Ana toleraria qualquer coisa. E essa percepção acendeu uma fúria calma dentro dela. Uma fúria que não grita, não quebra nada, não faz escândalo. A fúria mais perigosa, a da mulher que finalmente acorda. A fúria trouxe coragem, e a coragem trouxe um plano. Ana decidiu renascer, mas sem avisar. Ela começou a guardar documentos, separar economias, reorganizar silenciosamente a vida. Começou a cuidar de si, a arrumar o cabelo, passar perfume, levantar a cabeça. Não para ele, para ela. E quanto mais ela florescia, mais ele sentia que estava perdendo o controle. Ele não sabia o motivo, mas percebia que Ana estava diferente. O ápice veio numa noite chuvosa. Ele chegou tarde, com uma desculpa que já era velha. Quando entrou, encontrou Ana arrumada, sentada no sofá, calma. Calma demais. Ela não gritou, não fez drama, não pediu explicação. Apenas levantou os olhos e disse: "Eu sei." Ele congelou. O silêncio pesou entre os dois como uma sentença. Porque dessa vez, a vítima não estava implorando. Estava se despedindo. Ele tentou negar. Claro que tentou. "Do que você está falando?" disse, com aquela voz ensaiada de quem tenta inverter a culpa. Mas Ana não mudou a expressão. Não desviou o olhar. Não tremia mais. Ela apenas repetiu: "Eu sei." E naquele momento, ele percebeu que não tinha mais poder. Que o jogo tinha virado. Porque nada assusta mais um traidor do que a calma de uma mulher que não tem mais nada a perder. Ele começou a implorar, a chorar, a jurar amor, a dizer que não significava nada, que foi um erro, que nunca mais ia acontecer. Mas Ana não sentia pena, sentia clareza. Afinal, ele só chorava porque foi descoberto, não porque a amava. E essa verdade, crua e dura, trouxe uma libertação inesperada. Pela primeira vez, ela percebeu que não queria mais aquele homem. Queria a si mesma de volta. Naquela noite, ela pediu que ele saísse. Sem gritos, sem brigas, sem discurso dramático. Apenas uma frase firme: "Eu preciso de paz. E você não faz parte dela." Ele saiu atordoado, ainda tentando manipular a situação. Mas Ana não cedeu. Quando fechou a porta atrás dele, sentiu o peito tremer. Não de medo, mas de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando a gente deixa de carregar o que já deveria ter soltado faz tempo. Os dias seguintes foram estranhos. Uma mistura de dor e liberdade. Às vezes, Ana chorava no banho. Às vezes, arrumava a casa ouvindo música alta. Tinha horas em que se sentia poderosa, e outras em que se sentia perdida. Mas havia algo novo na vida dela.
silêncio. E pela primeira vez, esse silêncio não machucava. Ele curava. Era o espaço onde ela começava a se reencontrar, pedaço por pedaço. Com o tempo, Ana percebeu que a traição não tinha sido o fim. Tinha sido o início. O início de uma nova versão dela. Começou a fazer coisas que antes evitava. Sair sozinha, comprar algo só para ela, olhar no espelho com honestidade. Descobriu que sua dor não era sinal de fraqueza, mas de coragem, porque só é traído quem ama, mas só renasce quem decide amar a si mesmo depois da queda. Ana começou a perceber pequenas mudanças dentro dela. Antes, ela se via como alguém difícil de amar. Agora, entendia que amar não é aceitar migalhas. Começou a retomar hábitos antigos. Voltou a ler, voltou a caminhar, voltou a rir sozinha de coisas simples. A vida parecia outra. Não porque tudo estava perfeito, mas porque ela finalmente tinha parado de se diminuir para caber em um amor que nunca a acolheu. O ex-marido, percebendo que Ana não voltaria atrás, tentou recuperar o antigo controle. Mandava mensagens longas, apelava para a filha, aparecia sem avisar, dizia que sentia a falta da família. Mas Ana não se abalava. A dor tinha virado consciência. E a consciência tinha virado força. Ela percebeu que muitos homens só valorizam quando perdem. Não porque amam, mas porque perdem o domínio que achavam garantido. A virada começou num sábado de manhã. Ana acordou e, pela primeira vez em meses, não sentiu um peso esmagando o peito. Preparou café, abriu a janela e deixou o sol entrar. A filha veio correndo, rindo, abraçando-a com força. E Ana entendeu. O lar dela não tinha acabado. O que acabou foi a ilusão. O amor que ela precisava sempre esteve ali. Na filha, no silêncio, no reencontro consigo mesma. Mais tarde, enquanto arrumava o guarda-roupa, encontrou uma foto antiga dela. Sorrindo, iluminada, cheia de sonhos. A Ana daquela foto parecia outra pessoa. Mas ao olhar mais fundo, ela percebeu. Aquela versão ainda existia. Estava só escondida sob anos de cansaço, culpa e adaptações emocionais que fez para não perder quem nunca a segurou de verdade. E ali, naquela memória em papel, prometeu algo a si mesma. Eu vou voltar para mim. A reconstrução não foi mágica. Teve recaídas, lágrimas e dias difíceis. Mas pela primeira vez, Ana caminhava sem medo de ficar sozinha. Porque ela entendeu algo fundamental. Estar sozinha dói menos do que estar com alguém que não nos vê. A cada dia, um pedaço dela retornava. A cada pequena vitória, um pouco mais de luz entrava. E assim, devagar, Ana começou a renascer. Não como a mulher que era antes, mas como a mulher que merecia ser. Com o tempo, Ana voltou a se olhar no espelho sem buscar defeitos. Agora, buscava sinais de vida. Começou uma rotina nova. Skincare simples, caminhadas ao ar livre, pequenas pausas para respirar. Não era sobre estética, era sobre presença. Sobre voltar ao próprio corpo após anos vivendo em função de outro. E pela primeira vez, ela se achou bonita. Não por fora, mas por dentro. Bonita por ter sobrevivido. Um dia, a filha chegou da escola com um desenho. Ela e a mãe, de mãos dadas, com um grande sol atrás. No topo, 3 palavras rabiscadas. Mamãe forte e feliz. Ana engoliu o choro. Percebeu que sua reconstrução não estava apenas mudando a própria vida, estava mudando a da filha também. Porque quando uma mulher renasce, o mundo ao redor dela se reorganiza. E a filha enxergava o que Ana ainda aprendia a sentir. O ex continuava tentando. Aparecia, perguntava, prometia mundos. Mas Ana já não reagia. O que prendia não era mais amor, era hábito. E ela tinha quebrado esse hábito. Ele, então, tentou o último recurso. Disse que estava sofrendo, que não conseguia viver sem ela. Mas Ana percebeu que ele sofria pela perda do conforto, não pela perda dela. E finalmente ela entendeu. Eu não era difícil de amar. Ele era incapaz de amar. A grande virada aconteceu quando ela recebeu uma proposta de promoção no trabalho. Algo que sempre sonhou,
mas nunca teve coragem de aceitar por medo de não dar conta da casa. Agora, ela disse sim. Disse sem medo, sem culpa, sem pedir permissão. E naquele momento percebeu que a vida estava abrindo portas que antes não existiam. Ou talvez sempre existiram, mas ela não enxergava porque estava ocupada demais segurando alguém que nunca segurou ela. Naquela mesma noite, Ana saiu para celebrar. Não com um novo amor, mas com amigas, com risadas, com liberdade. Bebeu uma taça de vinho, ouviu música alta, sentiu o vento no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva. Não no sentido romântico, mas no existencial. Ela não renasceu para ser de alguém. Renasceu para ser dela. E isso era mais poderoso do que qualquer recomeço ao lado de outro. Alguns meses depois, Ana acordou diferente. Não havia dor, nem antecipação, nem vazio. Havia paz. Ela levantou, preparou café, abriu a janela e percebeu que a casa parecia maior. Não porque algo mudou fisicamente, mas porque ela tinha espaço dentro de si. Um espaço que antes era ocupado por dúvidas, medo e expectativa. Agora era ocupado por presença, por amor próprio, por vida nova. Quando olhou para trás, não viu a mulher destruída pela traição. Viu a mulher que a traição devolveu a si mesma. Percebeu que, se não tivesse caído, jamais teria se levantado com tanta força. Entendeu que algumas perdas são livramentos, que alguns fins são renascimentos disfarçados, e que no fim, ela não perdeu um marido, ela ganhou a própria liberdade. Hoje, Ana não fala da traição com rancor, fala com gratidão, não pela dor, mas pela clareza. Foi aquele choque que a tirou de uma vida que a diminuía. Foi aquele fim que abriu espaço para que ela florescesse. Ela renasceu não porque encontrou alguém melhor. Ela renasceu porque finalmente encontrou a si mesma. E essa é a verdade que tantas mulheres esquecem. Às vezes, o fim que você teme é exatamente o começo que você precisava.